Salve, salve, trilheiros! Professor Arthur Cassiani aqui no Trilhante para nós estudarmos controle da administração. E vamos falar um pouquinho sobre os conceitos iniciais desse controle? Temos que, na administração pública, o direito da coletividade se sobrepõe ao direito do particular. Portanto, nós temos as pedras de toque do direito administrativo. Entre elas, aqui no nosso caso do controle da administração, preciso que vocês tenham em mente o princípio da indisponibilidade do interesse público. Eu não posso dispor do interesse público, eu não posso reduzir a importância, eu não posso me negar a aplicar o interesse público sobre o interesse particular. Preciso ter em mente que a coletividade sofre muito mais com o direito administrativo sendo mal utilizado do que o particular. Portanto, eu preciso de espécies normativas, eu preciso de espécies instrumentais para controlar a administração pública. Imaginem um ato eivado de erros, eivado de problemas que só tem valor entre duas partes. Imaginem esse mesmo ato em relação a duas cidades. Então, quando um ato eivado de problemas, recheado de problemas, acontece somente entre particulares, nós não vemos um grande problema do ponto de vista efetivo de realidade social. Mas quando nós colocamos a coletividade em xeque, aí sim nós precisamos controlar a administração pública, porque nós vemos cabalmente, claramente, nitidamente, da forma mais transparente possível, os efeitos daquele ato acontecendo na sociedade. Portanto, a partir do princípio da indisponibilidade do interesse público, eu tenho em mente que a coletividade não pode, de forma nenhuma, ser em patamares de importância, ser colocada abaixo do particular. E a partir daí, eu entendo que o interesse público em proteger essa coletividade, ele não pode se dobrar, ele não pode se diminuir em relação ao direito, ao interesse do particular, ao interesse do privado. Então a gente parte do micro falando sobre particulares e sobre coletividade e parte para o macro para falar sobre interesse público e interesse privado. Perfeito? Interesse público é sempre o foco aqui do nosso estudo de administração pública, de direito administrativo como um todo. E nós temos a grande fundamentação do nosso controle da administração pública no Decreto 200 de 1967, em que o nosso princípio fundamental da reforma administrativa ocorrida à época suscitava justamente a necessidade de controle. Mas como funciona esse controle? Pessoal, o controle ele recai sobre as atividades desempenhadas dos poderes. Cada poder possui em sua prerrogativa um poder, uma função típica e uma função atípica. Como assim? Por exemplo, o poder executivo tem como função típica o quê? Efetivamente, administrar. E quando ele administra, ele simplesmente abandona demais outros poderes de forma nenhuma, demais outras funções de outros poderes de forma nenhuma. Vamos entender o seguinte: o poder executivo, quando exerce a sua função típica, portanto, tipicamente ele faz aquilo, ele administra. Mas de forma atípica, ele legisla também, quando ele realiza atos de disposição a serem executados, por exemplo, nas repartições que estão sob sua alçada. Ele julga também, quando ele julga os processos administrativos. Portanto, em que pese o poder executivo ter uma função tipicamente administrativa, de execução típica do poder executivo, nós temos também funções atípicas, que são correlacionadas a funções típicas dos outros poderes. Então a função típica do executivo é administrativa, mas a atípica é a de julgar, de legislar e de fiscalizar também. E a do legislativo? O legislativo tem uma função típica de legislar e fiscalizar. E tem também a função atípica administrativa e de julgamento também. Por exemplo, quando o legislativo julga contas. E no caso do judiciário, nós temos uma função típica de julgar, mas temos uma atípica de administrar, como, por exemplo, o próprio ato de você conceder férias para os seus servidores é um ato de administrar, e tudo isso acontece no RH interno do tribunal. E temos também a função administrativa,
como quando o judiciário, legislativa, perdão, que é como o judiciário quando faz o seu próprio regimento interno. Então ele legisla quanto ao seu regimento interno. Então vejam, o que eu quero trazer para vocês. Todos os poderes realizam todas as funções. Essa é a regra. Para alguns poderes, a função preponderante chamada típica é um. Para outros poderes, a função atípica, que efetivamente ele não realiza com mais frequência, é outra. Eu trouxe para vocês essa planilhinha muito simples para vocês entenderem que, como a gente está tratando nessa aula de controle da administração, é importante que vocês entendam que todos os poderes realizam atos administrativos. Esses atos partem do executivo como uma função típica e do legislativo e do judiciário como funções atípicas. Tudo certo? Vamos para a nossa próxima aula aqui no Trilhante.